Feche seus olhos, por gentileza, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela vida. Obrigado, meu Pai, pela essa oportunidade tão grandiosa que o Senhor nos deu, meu Pai, nesse sábado. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu não tenho, meu Pai, como agradecer o tamanho do seu amor. O Senhor, meu Pai, abre portais. O Senhor abre, meu Pai, portas. O Senhor cria oportunidades. E o Senhor só espera, meu Pai, homens e mulheres disponíveis, meu Deus. Estamos aqui, meu Deus, e agradecemos demais, meu Deus, por essa grande oportunidade. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado, meu Deus, a Tua presença de nós, nos perdoa. Meu Deus, talvez muitos chegaram aqui, meu Pai, desamparados, desanimados, desesperados, desequilibrados, sem esperança. Mas o Senhor é o Deus que resgata a esperança. O Senhor é o Deus, meu Pai, que tira, Senhor, aquele que está no lixo e coloca sentado entre príncipes. O Senhor é aquele que abraça, o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor cria, meu Pai, ferrovias, o Senhor cria asfalto no meio de mares, meu Deus. O Senhor nos dá chão para pisar no meio do invisível. Sim, meu Deus, o Senhor cria aquilo, meu Pai, que é intangível se tornando tangível, meu Deus. Aquilo que não é material se tornando material. E que cada um, meu Pai, que está me ouvindo agora, desde aqueles que estão aqui, aqueles que estão chegando, aqueles que estão na transmissão, meu Pai, aqueles que estão, meu Pai, em um dos nossos templos, acompanhando, vivendo, absorvendo, meu Pai, contemplando, sim, meu Deus, aproveitando todas as oportunidades que nos é dada como presente, porque hoje é um presente. O presente é hoje, meu Pai, nós recebemos esse presente do Senhor, e que cada um possa ver, meu Pai, e que escamas venham cair, meu Pai, que os cegos, meu Pai, não permita mais viver uma vida cega, e sim, entendendo, meu Pai, que eu sou o maior da minha casa. Não importa, meu Pai, se eu fui o último a nascer, não importa, meu Pai, se eu sou aquele, Senhor, que tem minhas limitações físicas, até mesmo limitações emocionais, mas, meu Pai, eu coloco e deposito, meu Pai, a minha vida em Tuas mãos, em um Deus ilimitado, um Deus do impossível, o Deus, meu Pai, que faz, Senhor, do nada tudo. O Senhor, meu Pai, que pega, meu Deus, o pó da terra e faz o homem, meu Deus. O Senhor, meu Pai, que não deixa nada, meu Pai, para o outro dia. Se eu tenho hoje, o seu Senhor tinha hoje. Todos os dias, meu Pai, foi necessário a semana da criação. O Senhor utilizou todos os dias, meu Pai. E nós podemos criar todos os dias coisas novas. Nós podemos, meu Pai, estabelecer coisas novas. Nós podemos, meu Pai, dar nome a coisas novas. Nós podemos, meu Pai, permitir e dar condições ao Senhor, meu Deus, de levar esse projeto, essa missão, esse propósito, meu Deus, dentro da minha casa. E se há, meu Deus, espíritos de tristeza, ódio, desânimo, se esse tempo chuvoso, meu Pai, até mesmo chega como uma permissão do meu cansaço, do meu desânimo, da minha preguiça, da minha falta, meu Deus, de relacionamento com o Senhor, se há, meu Pai, setas manipulando, conduzindo, escravizando a nossa vida, pega tudo que é teu, do nosso arredor, derredor da nossa família, casa, mente, corpo, alma e espírito, em o nome do Senhor Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor restabeleça, meu Pai, a força, o ânimo. Que o Senhor tome a nossa vida, meu Pai, do alto da cabeça, meu Pai, da ponta do fio da nossa cabeça, Senhor, até a última digital dos nossos pés. Que o Senhor derrame, meu Pai, o Teu fogo, o Teu sangue, meu Deus. E que possamos, meu Pai, já iniciar, meu Pai, este culto, vendo, enxergando, cultuando, agradando, louvando, adorando com o melhor da nossa vida.
Obrigado, meu Pai, por estar aqui. Isso aqui é um presente, meu Deus. E eu tenho certeza que aqueles que enxergarem o presente, nós, meu Pai, poderemos abrir os embrulhos, meu Pai. Porque às vezes o embrulho não vem do jeito que a gente quer. Mas o Senhor sabe que não é o que recebemos, é de quem estamos recebendo. E recebemos de Ti. E nós precisamos enxergar como tudo, meu Pai, é um presente. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aqui. Conduza essa reunião, conduza a palavra, conduza as direções, conduza, meu Deus, este culto. E que se torne, sem dúvida alguma, meu Deus, um culto poderoso. Meu Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente. E que cada um, meu Pai, que absorver e possuir, meu Pai, esta palavra, sairá daqui, meu Pai, como novas criaturas. Criaturas vivas, restauradas, cheias do Espírito Santo. Eu acredito, eu tomo posse e declaro na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Nós chamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Enquanto isso, pode preparar o primeiro vídeo do Levante-se, por gentileza, pastor. Isso. Isso, fica à vontade, gente. Isso aqui é um convite, né? É um convite. Se você fala, bispo, eu não quero, eu não vou, de maneira alguma eu quero ser um atrapalho para a sua absorção da palavra. Entendeu? Senta um pouquinho aqui, gente. Ó. Tá um pouquinho aqui, tá. Ficou mutuado aqui agora, pode ir um pouquinho para cá. Vamos espalhar, porque tem coisas nos três, né? Então, às vezes, como se diz, né? Tem uma oportunidade maior quando tem menos gente no lugar. Pode sentar, por gentileza. Pode passar o primeiro vídeo, por gentileza. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você tem que aprender a confiar no trabalhar de Deus. Aprenda a ver as coisas de forma espiritual. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com Deus. Cresça em Deus, espera por Deus. Deus nos quer fortes, confiando nele. Olha, essa é a vida daquele que anda com Deus. Essa é a vida daquele que tem o Senhor como seu Deus. O capeta tenta bater de cá e de lá e criar um negócio e outro. E quanto mais luta contra aquele que é de Deus, mais abençoado ele se torna. Porque quando uma pessoa teme ao Senhor, você pensa que num momento de crise, de opressão, você não pode crescer? Claro que pode. Deus foi com você antes, Ele vai ser agora, Ele vai continuar sendo. O Deus que já te justificou antes, o Deus que te livrou antes, o Deus que tem se mostrado forte na sua vida, vai se mostrar novamente. Ele não te deixou sozinho antes, vai te deixar agora. A fé é crer sem ver. Viu? Então, Deus quer que você pare de duvidar e creia, confia no trabalhar dele. Olha para Deus. Deus não vai deixar você perecer. Ele não vai dar nada além do que você pode suportar. Ele vai te dar escape. Não se abata, não. Levanta a tua cabeça. Toma posse disso. E vamos, que Deus é com você. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Uma salva de palmas, gente. Vamos lá. Não pode ser a chuva. Não pode ser. Será que... Quem comeu feijoada hoje? Eu quero sinceridade. Aí, ó, tá vendo? Então não tem nem como de culpar a feijoada, a comida pesada, a carne de porco, não tem. Olha, não sei se mesmo você come feijoada, dá aquela devagar.
dá aquela atrasadinha, né, no metabolismo, mas no café com palavras, feijoada que a gente serve, não acontece isso. Aquela feijoada santa, ela já vem leve, né? Sorriso de Deus, repita comigo, sorriso de Deus. O sorriso de Deus. Que o Senhor sorria para ti. Em Números 6, 24 diz, que o Eterno abençoe e guarde vocês. Que o Eterno, quem é o Eterno? Que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês. O Eterno abençoa, o Eterno guarda, o Eterno sorri para vocês e presenteia vocês. Que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. Essas são promessas, palavras que Moisés liberou para o povo. E quando a gente para ler esses 3 versículos, a pergunta que eu deixo para você já no início do culto: o que Deus mais quer de nós? Se eu perguntasse para você, pedisse uma resposta, uma palavra, qual seria a sua resposta? O que Deus quer de você? Relacionamento. Quando a gente se relaciona com Deus, o Senhor Ele nos coloca em outro patamar. O Senhor quer uma relação. O Senhor quer aliança. Se você perguntar para Deus o que o Senhor quer de mim, Ele vai responder: um relacionamento. Porque uma vez que você se relaciona com Deus, você permite que o Espírito Santo atue sobre você e você possui graça. Através da condução, orientação do Espírito Santo, o Senhor te mostra: olha, você precisa parar com algumas coisas, você precisa parar de correr atrás de pessoas, você precisa parar de ficar disperso, você precisa dar uma das coisas que mais o diabo quer na nossa vida, que é a atenção, e parar de viver uma vida distraída, uma vida que perde tempo, uma vida que fica procrastinando decisões. E quando você percebe que Deus quer a nossa atenção, que você precisa ser focado, e através do foco você se torna uma pessoa poderosa. Todo homem e mulher focado é poderoso, tem resultados rápidos. Homens e mulheres que não têm medo de tomar decisões, não têm medo de pegar uma faca e cortar a carne, literalmente, figurativamente. Como assim, bispo? Tem coisas que a gente traz para a nossa vida, para dentro do nosso relacionamento com Deus, que não cabe mais. Tem pessoas que a gente não deve mais levar. Porque se eu não influencio essa pessoa, eu estou sendo influenciado. Isso cabe em qualquer área da sua vida. Eu lembro de ter falado com um jovem, que era somente ele dentro da casa dele. A mãe era um problema, tinha problemas com vício. O pai batia na mãe, situações aconteciam diariamente na casa, faltava até comida, e ele era a única, essa pessoa era a única pessoa dentro de casa que vinha na igreja. Acho que tinha uns 14, 15 anos de idade. E você vê que Deus capacitou e deu um entendimento tão profundo para essa pessoa, que ele se tornou o quê? Aqueluno dentro de casa. E aquele que parecia que era um incapaz, Deus arrumou um trabalho e ele começou a sustentar toda a casa dele, trabalhando, não sei se era com pizza, com alguma coisa assim. O que faz Deus sorrir? O que agrada a Deus? Tanto que alegra o seu coração. Salmo 119, 135. Sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. O mundo ele quer nos ensinar de várias maneiras que você precisa viver assim. Se você comprar este item, você vai poder viver de outra maneira. Se você tiver uma casa, você vai viver de uma outra maneira. Se você tiver uma esposa ou um marido, você vai ter uma vida de outra maneira. Mas o mundo não te explica que não é muitas coisas que vão te trazer uma vida completa. Através de Deus, Ele derrama sobre você
Ele te protege, Ele te conduz, Ele te orienta, Ele te cura, Ele te prospera de uma maneira tão poderosa e tão profunda, que tudo vai acontecendo ao seu redor. Aí você começa a entender o que aquela palavra diz, que o Senhor disse. Busca o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, as coisas vão sendo colocadas na nossa vida. É algo que você não percebe, mas já está lá. Eu falei esses dias com uma pessoa, porque eu tive mudanças, uma renovação em um setor da área que eu trabalho, e eu falei para essa pessoa o seguinte: Deus, Ele trabalha de uma maneira tão natural, tão simples, tão fluida, que eu posso ficar sentado na cadeira e eu consigo resolver todo esse início, essa restauração, essa renovação que Deus quer fazer na minha vida. Deus, Ele renova de uma maneira tão fluida, que mesmo se alguém sair, outra já está esperando para entrar. Você não tem que correr atrás de alguma coisa. Bispo, você está querendo dizer que eu não preciso me esforçar? Você se esforça, mas muito menos se fosse na carne. Uma vida com Deus não é uma vida fácil, mas uma vida sem Deus é impossível viver. Eu posso te garantir isso. Coisas na nossa vida vão acontecer, você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu me relaciono somente com Deus, e entendo que através do agradar, da minha obediência, eu vou fazer Deus sorrir, e a minha vida vai ficar muito mais fácil, ou eu vou viver correndo atrás de coisas. O sorriso de Deus é o objetivo da nossa vida. Uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito da nossa vida, nossa mais importante tarefa é descobrir como fazer isso. O que faz Deus sorrir? Hoje, na verdade, eu já venho pensando bastante a respeito disso, desse assunto. E todos nós queremos que o Senhor sorria, né? Tenho certeza que você quer que o Senhor sorria para você. Mas será que estamos indo em busca disso? Será que estamos fazendo com que isso aconteça na nossa vida? Não tem como eu ser obediente se eu não tenho um relacionamento com Deus. Não tem como, é impossível. Não adianta uma pessoa falar assim: eu sou obediente ao Senhor, se você não tem relacionamento com Ele. É possível você ser obediente ao Senhor através de um relacionamento. E quando falamos de relacionamento com Deus, falamos de coisas profundas. Falamos de um relacionamento íntimo, pessoal, que agrada ao Senhor. Hoje ainda, né, amor, na hora do almoço? Sim. Foi um momento muito especial para mim e para o Fer. Porque eu estudei a palavra, ele estudou a palavra, e sempre, né, perguntamos um para o outro: o que você entendeu? E eu perguntei para o Fer primeiro: o que você entendeu da palavra? Né? Ele falou o que ele entendeu e qual é a direção. E aí ele perguntou para mim: o que você entendeu? E aí eu trouxe uma reflexão do que eu aprendi sobre essa palavra, o sorriso de Deus. E eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Quem aqui hoje viveu um milagre? Pode levantar a mão. Quem viveu um milagre hoje? Perfeito. Quem aqui hoje viu... Peraí. Levanta a mão novamente. Quem viu um milagre já hoje? Quem viveu um milagre hoje? Isso, levanta a mão mais alto. Vocês viveram um milagre hoje. Isso, não tem medo não, gente. Não vou chamar não, fique em paz. Levanta mais alto, estica o braço. Isso, você viveu um milagre hoje. Quem viveu um milagre, eu já estaria em cima da cadeira fazendo assim, ó. Quem viu e quem experimentou a glória de Deus hoje? Vocês viram e vocês experimentaram. Perfeito. Eu fiz essa pergunta para o Fer. Quando falamos da glória do Senhor, né, eu tinha dificuldade de entender sobre a glória do Senhor. Quem aqui tem dificuldade de entender o que é a glória do Senhor? Vocês sem medo, gente. Sem medo. Eu não entendia. Quando falava assim: veja a glória do Senhor, olha a glória do Senhor, seja cheio da glória do Senhor, eu não entendia o que era a glória do Senhor. E aí eu fiz essa pergunta para o Fer: Fer, o que as pessoas acham de verdade o que é a glória do Senhor? E aí qual foi a sua resposta para mim? Que eu achei muito importante a sua resposta. Eu falei que você perguntou por que as pessoas não... Tem dificuldade de entender a glória do Senhor. Por que as pessoas têm dificuldade de entender a glória do Senhor? Eu falei, porque parece que ela está distante. Parece que muitas vezes não é para nós. A falta do se aproximar do Senhor, parece que as coisas ficam enfumaçadas, obscuras. E parece que só acontece no vizinho.
Só acontece com o irmão que está do lado. E a gente não sabe muitas vezes nem o que é a glória. E não entende nem o que significa a glória, e nem como ela funciona, e quando ela começa e quando ela termina. E é uma coisa tão simples que você pode já estar vivendo glórias e glórias diariamente, hora em hora na tua vida, e você não consegue enxergar. E eu tenho certeza que ela vai explicar. E o mais precioso isso. da glória do Senhor é quando você entende que você é a própria glória do Senhor. Eu, há um tempo atrás, quando a bispa prega muito sobre mente ao corpo, e eu não entendia mente ao corpo, e eu passei a buscar entender o que é mente ao corpo. E aí eu comecei a analisar. Um dia eu parei na minha casa e comecei a olhar as minhas mãos. E eu comecei a analisar as minhas mãos. Nossa, que interessante, eu tenho bastante linhas nas minhas mãos. Eu não entendia por que tanta linha nas minhas mãos. E eu consegui ver que tudo tem um porquê, traz um movimento. E eu passei a analisar, observar mais o meu corpo. Passei a passar mais a mão no meu rosto, nos meus ouvidos, na minha boca, no meu nariz. Eu passei a sentir. E isso foi maravilhoso, porque eu descobri a glória do Senhor. E descobri como Deus é um Deus perfeito. E talvez você fale assim, não, eu não vi um milagre hoje. Como que você não viu um milagre? Você está aqui é um milagre. Você está vivo é um milagre. Você poder respirar é um milagre. Tudo é um milagre. Somos a glória do Senhor. Quando você passa a entender e quando você passa a analisar e observar, poxa vida, olha as minhas mãos. Agora pegue um objeto nas suas mãos agora, sua Bíblia, a sua caneta. Sinta agora. Sinta. Sinta a sua mão agora correndo sobre esse objeto. Está sentindo? Isso é a glória do Senhor. E eu falei isso para o Ferfer, que coisa incrível, como Deus é perfeito. Ele poderia ter criado a mão somente para o ser humano pegar algo, levar. Não. Você tem o tato, você consegue sentir se algo é áspero, se a superfície é áspera, se é lisa, se é quente, se é frio. Até falei para ele e me emocionei. Como pode um bebê ser gerado dentro da barriga de uma mulher, dentro da água e não se afogar? Como pode o corpo humano funcionar com tanta perfeição? Como pode alguém não crer na existência de Deus? Como pode alguém não se relacionar com esse Criador e buscar saber o que mais que Ele fez e que está longe do nosso alcance? E muitas vezes tem pessoas que ficam esperando o momento certo para conversar, para se relacionar com Deus. E uma coisa que eu descobri, você pode se relacionar com Deus a partir do momento que você para e você faz uma autoanálise sobre você mesmo. E o dia que eu fiz isso, eu parei e comecei a glorificar o Senhor. Eu comecei a glorificar, meu Deus, que glória. Olha as minhas mãos, meu Deus, que glória. Olha os meus olhos, Senhor, quanta glória, quanto poder, quanta unção. Eu sou a tua glória. Isso atrai o sorriso do Senhor. Toda vez que você glorifica o nome do Senhor, você atrai o nome do Senhor, você faz com que Ele sorria para você. Mas o ser humano é interessante, né? Tem aqueles que, por que eu nasci com esse cabelo? Por que eu nasci com essas mãos? Por que eu nasci com esse tamanho de pé, pastora? Por que eu nasci com o pé pequeno? Por que eu nasci com o pé um pouco grandinho? Por quê? Ei! O Senhor te fez a imagem e semelhança dEle, tudo tem um porquê, e cabe você a glorificar o Senhor. É a criação exaltando e glorificando o Criador. E eu glorifico ao Senhor quando eu passo a ter essa consciência. Quando eu descobri isso, eu passei tudo, aí é como a palavra diz, você fala assim, você pode estar acreditando que isso é uma besteira, mas na palavra de Deus, em 1 Coríntios 10, 31, diz assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça
faça tudo para a glória de Deus. Quando você arruma... Pode terminar. Interessante isso aqui, que eu já ouvi, eu já preguei várias vezes, a gente participa dos cultos da bispa, mas aquela mesa hoje foi algo muito importante para mim, porque a gente estava almoçando hoje, e ela começou a falar disso, e a experiência contada com alguém que consegue ver, você não tem como não se emocionar. Eu comecei a me emocionar ali na hora. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu quero isso. Bispo, mas como assim? Você não tem? Não, você quer. Cada dia que passa, você anda. É como você estiver andando em uma nuvem. Você se sente leve, você enxerga. E a pessoa que está do seu lado, ela te contagia. Você se incomoda por não ter isso. E se você não se sentir incomodado, é que você está morto. É que parece que não é com você. E muitas vezes é uma rejeição, é um sentimento que você está guardando aí, problema com o pai, problema com a mãe. E você está trazendo isso para o relacionamento com seu Pai Celestial, e você não pode equiparar ambos. Pai terreno e Pai Celestial são diferentes. Nós não podemos bloquear o nosso relacionamento com Deus por um problema com pai e com mãe. Deus te fez único, você é único, nunca houve um molde como o seu DNA é único, a sua digital é única, a sua fisionomia é única, as suas experiências e os seus projetos são únicos, porque eu quero me igualar. E quando ela começou a falar, eu falei, meu Deus do céu, adoro isso. As pessoas que eu coloco como liderança de alguns trabalhos, precisa brilhar o olho. E eu preciso me emocionar quando ela se emociona pegando aquelas coisas que não são pequenas. Como já vi pessoas, lideranças de recolher o lixo, de pegar a pá, saco de lixo e ela brigar por isso aí. Outras por brigar por coisas como cortar uma cebola, um tomate. Você vê pessoas que estão lá, entendeu o propósito, que tudo é para a glória de Deus. E o meu melhor corte não pode até mesmo não ser de um chefe de Michelin de 5 estrelas, mas Deus olha para você e enxerga ali, que aquele é o seu melhor, e para Deus, você é um chefe Michelin. Você está realmente sendo um chefe. E eu adorei ouvir isso hoje. Isso me tocou bastante, gostei muito de ouvir. Eu gosto de ouvir porque parece pouco, parece pequeno, parece simples. E quando você vê, é isso que Deus é. Ele é simples. Você não precisa de técnica para adorar a Deus. Eu nunca vi, uma das coisas que mais me toca é quando eu vejo umas senhoras de 70, 80 anos, muitas vezes analfabeta, mas quando ela faz aquela oração, acontece. Ela pode não saber ler a Bíblia, mas ela sabe o tamanho do Deus que ela serve. E ela se encontra com Deus diariamente. E os maiores teólogos com 3, 4 faculdades, já leu a Bíblia 10 vezes, não tem esse relacionamento. A gente acha que precisa de técnicas, que eu preciso conhecer a Bíblia toda, e não precisa. O resultado que Deus quer é um resultado do seu coração, de você enxergar as coisas pequenas. Lembra como Jesus falou, olha para os lírios, olha para as aves, ela guarda a comida. Olha para os lírios, olha as coisinhas pequenas, observe as coisas pequenas. Você pode parecer pequeno para muitas pessoas, mas para Deus você é gigante, para Deus você é grande, para Deus você é amado, foi feito com um propósito, tem projeto desde o ventre para você. Deus quer que você tenha pós-graduação no relacionamento com Ele. Quem está conseguindo me entender aqui? Desculpa cortar você. Estamos aqui para Deus e tudo é feito para glorificá-lo. Quando você entende isso, façam tudo para a glória de Deus, a sua vida muda. Porque o Senhor está nas coisas simples. Mas por que essa dificuldade de entender que o Senhor está nas coisas simples? O Senhor é simples, buscar o Senhor é simples, ter um relacionamento com o Senhor é uma coisa muito simples, é tão simples que, ao ponto de ser tão simples, tem pessoas que acham difícil. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus, mas é algo tão simples.
Você pode glorificar o Senhor lavando a louça, arrumando o seu quarto. Você glorifica o Senhor quando você se casa. Você glorifica o Senhor quando você fala a verdade. Você glorifica o Senhor quando você está lavando roupa. Você glorifica o Senhor quando você está passando um pano no chão. Você glorifica o Senhor quando você está arrumando o seu cabelo. Você que é menina, quando você está arrumando o seu cabelo, passando a maquiagem. Você glorifica o Senhor, é nas pequenas coisas. Mas por quê? Porque agora é tudo muito difícil, as pessoas querem colocar algo novo, quer fazer algo novo para ver a glória de Deus. A glória de Deus está nas coisas simples. Quando eu entendi isso, até a maneira que eu lavava a louça mudou. Eu passei a lavar a louça com entendimento, com mente ao corpo. Eu tenho mãos, eu vou esfregar, eu vou lavar esse copo, eu posso sentir a espuma, eu posso sentir a água que cai da torneira. Eu vou passar pano no chão agora, eu passo com consciência. Eu vou passar esse pano no chão, limpar a minha casa. Se você sair daqui hoje entendendo que você é a glória do Senhor, não precisa de mais nada. A glória do Senhor não é para alguns, para aquele que é especial. A glória do Senhor não é só para um pastor, para uma pastora, para um bispo, não. A glória do Senhor é para todos aqueles que creem na glória dele. A diferença é que tem pessoas que não fazem uso dessa glória, mas só sabem murmurar, reclamar, nada está bom, nada faz sentido, e não é assim. Vivemos um milagre todos os dias. Estamos vendo a glória do Senhor todos os dias. Quando você se olha no espelho, você está vendo a glória do Senhor, a obra-prima, o espetáculo. Tudo tem que mudar quando você entende isso. A maneira que você anda, a maneira que você fala com as pessoas, a maneira que você vive, é um descortinar, é um abrir de olhos, é como se eu estivesse abrindo os seus olhos. Há poder nas suas mãos. O Senhor diz o tempo todo: há poder nas suas mãos. Vocês vão fazer obras maiores das que eu fiz. Como pode você não acreditar que você pode fazer obras maiores do que o Senhor Jesus fez? E todo o poder está nas nossas mãos, mas não estamos fazendo uso. Por quê? Porque não estamos valorizando as coisas simples. O que a bispa tem trazido, o que a bispa tem falado? Ordens simples. Ordens simples. E se você não entende, e se você não tem consciência disso que eu estou falando, e você acha que é besteira, sentir as suas mãos, você não vai entender o resto. Porque o Senhor é simples. Ele é simples, ele não é algo, é impossível. Não, é simples. E olha só como o nosso Deus é perfeito. Eu falei um ano passado sobre isso. A bispa pregou sobre isso, a beleza de uma flor. Você vê cada ponto, cada tonalidade. Quando você vai numa floricultura, você fica encantado. Meu Deus, olha a tonalidade. Como pode uma flor nascer com essa tonalidade? Um roxo, um lilás, um rosa, um vermelho. Como pode uma flor ter uma beleza dessa? Foi o nosso Senhor que criou. Quando você olha para os passarinhos, ontem eu estava estudando essa palavra, e eu comecei a rir sozinha, porque eu lembrei do periquitinho. Ele deve ser sanguíneo, porque os bichinhos são muito agitadinhos. E eu falei: meu Deus, como o Senhor é perfeito. Cada animal parece que tem a sua personalidade, o seu jeito. Que quando a gente vai lá no rancho, né, os periquitinhos, eles são muito bagunceiros, toda hora eles estão correndo, voando para lá, voando para cá, fazendo barulho, bagunçando. E olha só que coisa mais linda, que perfeição. E toda vez que você faz isso, que você tem essa consciência de olhar para o mundo, não para ser como o mundo é, nem para querer o que o mundo tem, mas quando você olha para o mundo e olha a beleza da natureza, olha tudo que Deus criou, você atrai o sorriso de Deus para a sua vida. E é sobre isso que estamos falando, que você precisa atrair o sorriso de Deus. E atrair o sorriso de Deus não é essa coisa difícil. Eu vou dobrar o meu joelho no chão, eu vou ficar com o joelho roxo, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou clamar, eu quero o sorriso de Deus. Não é isso. O sorriso de Deus é aquele momento que você levanta, escorrega da cama, faz a sua oração, vai lá, pega a sua Bíblia, lê a sua Bíblia,
Isso atrai o sorriso de Deus. Simplicidade. E foi um momento muito incrível que vivemos hoje no almoço, porque eu falei de coisas tão simples e ele ficou quieto ouvindo, porque o Senhor está naquilo que é simples. Efésios 5:10. Compreenda o que é agradável a Cristo. Então faça. Olha que simplicidade. Você já compreendeu aqui o que Cristo se agrada? A maneira, a forma de falar, a forma de ouvir, a forma de se comprometer. Deus, Ele trabalha com você de maneira individual. E Ele quer conhecer você. Se Deus, Ele criou personalidades tão diferentes no mundo animal, e nós somos tão diferentes sabendo que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, Deus, Ele não criou robôs. Às vezes a gente fala, bispo, mas por que Deus criaria um ser humano que é a imagem e semelhança dele, e muitos decidem não viver uma vida que agrada a Deus? Por causa disso, o livre-arbítrio é para isso. Deus, Ele quer adoradores, Ele não quer robôs. Mas os adoradores nunca ficam somente na adoração, porque a maneira, o adorar, já é o nosso presente. A possibilidade, quando nós não entendemos isso, não tem mais propósito nada. Se eu pegar aqui em Gênesis 6, 7, eu achei muito interessante isso. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Naquele momento, só existia um homem que agradava a Deus na face da terra. Ele era único, um homem. Um homem que deu a esperança. E Deus começou que através dele, um novo ciclo. Através de um homem. E quando um homem está disponível para Deus atuar, Deus, Ele recomeça tudo. E o que eu fiquei impactado é que quem desapontou a Deus foi o homem. Mas aqui, quando você vê, os homens e também os animais. Os animais foram criados para o homem dominar. E se o homem falhou, para que eu vou manter os animais? Se nós estamos falhando, por que vai manter todas as outras coisas que Deus criou para nós? Se nós não sabemos valorizar aquilo que nós recebemos, não tem mais sentido nada. Mas Deus não se arrepende. Antes você pergunta, bispo, mas que arrependimento é esse? Deus não se arrepende. O arrependimento humano é diferente do arrependimento de Deus. O arrependimento do homem traz uma mudança de comportamento, mas Deus não precisa mudar o seu comportamento, mas Deus vai mudar o modo que vai tratar o homem. Então, quando Deus se arrependeu do homem, mas não maneira de arrependimento, mas do quê? Da maneira que Ele iria tratar ali naquele momento. E Ele foi e começou a tratar de uma outra forma. Nós precisamos entender que se eu tenho um plano, e Deus me deu esse plano, Ele me deu a capacidade para cumprir esse plano também. As Escrituras falam de um homem, e nós vemos muitos arquétipos que o Senhor nos mostra, inclusive um deles é Noé. Jesus ainda disse e alertou que a volta dele acontecerá como os dias de Noé e Ló. Em Mateus 24, 37 diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. Que comida é essa? Que bebida é essa? Se tudo o que você tem que fazer para a honra e glória do Senhor, então que tipo de comida? Era uma carnalidade. É algo que afastava o homem do propósito. E nos dias, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
O que nós estamos vendo hoje em dia é a mesma coisa. Nós estamos vendo pessoas comendo e bebendo, casando, se dando em casamento. Mas nós fomos chamados para ser o Noé desse tempo. Você foi chamado para ser esse Noé. E as pessoas só vão entender e perceber o que está acontecendo quando ouvir o clique do fechamento da porta. As portas vão se fechar. E aquele que realmente se colocar como Noé vai estar dentro da arca. E aqueles que olharem para você, acharam e você ser sinônimo de zoação, de zombaria, por você passar 120 anos construindo uma arca. E muitos vão olhar para você e vão falar: por que você está fazendo isso? Para que você está perdendo tempo? 120 anos, olha quantas viagens você perdeu. Olha quantos filmes você deixou de assistir. Olha quais momentos que você está perdendo com seus filhos, construindo um barco. Você nem sabe construir um barco. Muitos vão zoar você. Muitos vão zombar de você. Você vai andar num caminho oposto que todos estão andando. Enquanto muitos estão indo para lá, nós estamos indo para o outro lado. Isso aconteceu ainda quando a gente vê, todo mundo viveu isso aqui na pandemia. Todo mundo ia para um lado, a gente ia para o outro. O povo ia para a esquerda, a gente ia para a direita. O povo ia para trás, a gente ia para frente. É algo que ninguém entendeu. Mas as portas começaram a ser fechadas. E ainda que você queira ou não queira, a porta vai ser fechada. E se você se colocar hoje como Noé, desses dias que onde todo mundo está comendo, está bebendo, está casando, está se prostituindo, está mentindo, está enganando, está roubando, está adulterando, está blasfemando, está rasgando Bíblia, está botando fogo em cristão, mas ainda que você queira ou não queira, vai acontecer do mesmo jeito. Porque quem decide não somos nós, é Deus. Mas se Deus encontrar em você um coração puro, um coração obediente, como o coração de Noé, você vai receber graça para isso. Esse povo vivia pelo hedonismo. Nós não podemos esquecer disso. O hedonismo, a quebra da aliança, a indiferença com as coisas de Deus. Quando você pega aqui, qual o significado de hedonismo? É uma doutrina, uma filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade de vida. Buscar prazer é o que move as paixões, os desejos de todos os mecanismos da vida, sendo, portanto, na visão dos hedonistas, a primeira e mais completa ponte para a finalidade última da vida. A busca pelo prazer, simplesmente pelo prazer. Eles vão sempre contra aquilo que traz dor. Aquilo que gera dor, aquilo que gera desconforto, aquilo que gera até mesmo sacrifício. Viver uma vida de prazer é o que mais a gente está vendo hoje em dia. A liberdade. Você pode fazer o que quiser. Você pode se tornar o que quiser. Vejo homens e mulheres andando como cachorro na rua, fingindo que é cachorro. Homens de 50 anos vestindo fralda, fingindo que é bebê. Homens, porque nasceu homem, entrando em banheiro feminino falando que é mulher. Vendo crianças de 6, 7 anos tendo permissão da lei para mudar de sexo. E você acha que você não faz parte disso? Repita comigo, eu sou a geração. Eu sou a geração. Que vai brecar. Que vai acabar. Pelo menos ser contra essa pouca vergonha. Você não está aí para aceitar isso. Você não pode aceitar isso na tua vida. Você foi chamado para ser o Noé. As coisas vão acontecer. E a gente sabe que Noé, um homem como aquele que nunca tinha ouvido de chuva, a palavra de Deus, a palavra diz que as coisas eram irrigadas de baixo para cima, e não de cima para baixo. Um homem que nunca tinha visto chuva, um homem que nunca tinha construído uma arca, um homem que aos olhos humanos era o que estava errado, porque todo mundo estava fazendo certo.
Ele era o único. Como você vai ter essa visão, essa convicção, essa certeza do que eu estou no caminho certo e não que todos estão errados? É para isso que o Senhor está te chamando, para você enxergar que não é o mundo que está certo. As pessoas estão olhando e todo mundo, eu lembro de um jovem que estava fazendo faculdade, e ele falou para mim que pela fé dele, tiraram ele do grupo. Por quê? Porque todo mundo ali fumava um pouquinho, todo mundo fazia um negócio fazia umas festinhas e tal, e tiraram ele do grupo. Era um TCC em grupo, teve que tirar. Era muita coisa que era feita em grupo, foi excluindo. E ele teve que fazer tudo sozinho, a faculdade toda, sendo zombado, zoado, excluído. Porque ele decidiu ser um Noé dentro da sala de aula dele. Você tem que ser um Noé dentro da sua casa. Você tem que ser um Noé das redes sociais. Você tem que ser Noé da sua turminha de amigos. Não é porque todo mundo está jogando pedra nas pessoas, aí você vai jogar também. Não é porque todo mundo está mentindo que você também vai mentir. O mundo jaz do maligno. O mundo já tem o seu Deus. Nós estamos aqui de passagem porque a nossa vida está sendo construída no céu. Passamos por aqui, mas não quer dizer que você não vai viver uma vida abundante aqui. Você vai sim conquistar aquilo que Deus permitir. Você sim, a Bíblia fala sobre João 10:10, eu vim para ter uma vida com abundância. Você vai ter uma vida com abundância. Você vai ter um casamento abundante. Você vai ter filhos abundantes. Você vai ter uma casa abundante, uma empresa abundante. Você vai ter uma saúde abundante. Você vai ter uma vida e descendentes abundantes. Agora creia e confie em Deus. É dessa maneira que a gente precisa viver. O Senhor ainda diz aqui, o Senhor, ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la. Imagina no meio dessa total bagunça, que não tinha uma vida bagunçada, tinha temor e reverência. Gênesis 6:8. Mas Noé dava alegria ao Senhor. Fala comigo, repita, coloca o seu nome no lugar de Noé. Mas Fernando dava alegria ao Senhor. Mas Jéssica dava alegria. Fala o seu nome. Pais que estiverem aqui, declara na vida dos seus filhos. Mas fulano tal dava alegria ao Senhor. Fulano tal, mas João e Davi davam alegria ao Senhor. Mas os jovens davam alegria ao Senhor. E todos aqui davam alegria ao Senhor. Fala, eu estou dando alegria ao meu Deus. Eu estou dando alegria ao meu Deus. Noé estava sozinho, ele poderia ter sido tentado, que o errado era ele. O mundo inteiro, mas somente 8 pessoas foram salvas, ele e a sua família. Imagina você ser essa pessoa que Deus vai começar, ou recomeçar um projeto novo. Imagine você, às vezes você tem o medo, tem as incertezas, e uma das coisas que nos afasta de Deus é o espírito do medo. Deus não quer mais que você tenha esse espírito. Você não pode mais ter medo, porque sim, pode ser você o escolhido para começar ou recomeçar um projeto na tua casa, no teu trabalho, na tua família, na igreja. Você sendo essa pessoa que Deus vai usar, você ouvindo a palavra, isso já muda as perspectivas, porque muitas vezes Deus quer começar algo novo na sua família, muitas vezes no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade. Às vezes você está em grupos que te levam para longe de Deus, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Tudo porque Noé, ele agradou a Deus. Noé lhe deu alegria. Noé lhe agradou a Deus tanto, e você e eu estamos, e por causa que Noé agradou a Deus, eu e você estamos vivos hoje nessa terra. Veja que uma escolha, uma decisão pode fazer para o mundo. Não podemos esquecer disso, é nossa responsabilidade, e é a responsabilidade que nós temos de entregar um futuro
poderoso para a nossa descendência, para os nossos filhos. Deus, Ele recomeçou usando este homem e sua família. Observando a vida de Noé, aprendemos 5 atos. E se você tiver uma caneta ou papel, eu queria que você anotasse esses 5 atos que fez Noé ser esse homem diferente, diferenciado. O primeiro ato, Deus sorri quando amamos acima de qualquer coisa. Deus, Ele sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. De qualquer coisa. Repita comigo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Noé amou o Senhor acima de tudo, acima do mundo. A Bíblia diz que durante toda a sua vida Noé seguiu a Deus. Em Gênesis 6:9 diz: Noé seguiu a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo, repita comigo, íntimo relacionamento com Ele. Ou seja, aquilo que vai te diferenciar é o íntimo relacionamento com Deus. O íntimo relacionamento com Deus vai te colocar nessa posição de Deus decidir salvar um e a sua família para consertar tudo, escolhas que o mundo estava fazendo. Aqui vemos o que Deus mais quer de nós, um relacionamento. Deus nos criou para amá-lo. Em Oséias 6:6 diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. Repita comigo, o que eu quero é que vocês, fala eu me conheçam. Oséias 6:6 na King James. Afinal, o que desejo é o vosso amor. Afinal, o que Deus quer de nós? É o seu amor, é o seu coração, é que vocês conheçam o Senhor. Se eu te dar um celular, a maioria aqui vai saber mandar mensagem, alterar a cor, aumentar o número dos caracteres, mandar os emotions, procurar em qualquer lugar. Sabe mexer em qualquer celular. Se eu dou para o meu filho João, de 6 anos, ele vai saber abrir o celular, abrir o joguinho e até abaixar. Mas eu quero que ele faça isso, que ele abra a Bíblia, encontre aquilo que ele está com dúvida e ele o quê? Se alimente disso, entenda o que Deus quer dele. Nós sabemos mexer muito bem em computador, sabemos muito bem dirigir, sabemos muito bem, muitos sabem cozinhar. Sabe o caminho da sua casa de trás para frente, mas você sabe o caminho para agradar a Deus? Você sabe o endereço, você sabe o percurso que você deve chegar ao coração de Deus? O que o Senhor quer é o nosso amor. Deus nos ama profundamente e deseja que amemos também. Ele quer nos ver usando a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso dinheiro, tudo para a sua glória. Esse é o motivo pelo qual devemos aprender a amar a Deus. Nada se comparava a Ele. E esse deve ser o maior objetivo das nossas vidas, é amar o Senhor acima de qualquer coisa. Vemos nas Escrituras que nada se compara em importância. Pessoas que estão focadas em Deus não caem em ciladas. As escolhas serão sempre sábias porque temem ao Senhor e terão paz, vida longa e próspera. Quando uma pessoa ela está focada no Senhor, ela não cai em ciladas. Noé era um homem que estava focado no Senhor e ele não caiu nas ciladas, ele não se corrompeu. Como pode, num mundo gigante como o nosso, grande, um homem, apenas um homem, não se corromper com a humanidade, com o pecado? Isso mostra que é possível você, jovem, na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, na sua casa, no grupo de amizades que você tem, é possível você não se corromper. E isso começa através de uma decisão, de um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus não é algo difícil. E sempre a palavra
Sempre, todos os cultos que você participa no ministério, que você vai participar futuramente, você sempre vai ouvir: se relacione com Deus. Essa é a chave da vitória. E é interessante, a chave da vitória está aí. É como um videogame quando tem aqueles joguinhos que tem aquele superpoder que fica brilhando lá na frente do bonequinho, e o bonequinho não pega. A chave da vitória é um relacionamento com Deus. E por que é tão difícil se relacionar com Deus? Ainda mais no mundo que estamos vivendo, acaba sendo quase que impossível se relacionar com Deus, porque o diabo está o tempo todo roubando, querendo tirar a nossa atenção, o nosso foco. Aí fica fácil. A gente não consegue equilibrar. Não consegue equilibrar. Não adianta viver uma vida dividida, uma mente dividida. Não, e precisamos ter equilíbrio, precisamos permanecer focados em Deus e no que Deus está falando. Jovens, o que mais sonhamos e o que mais queremos é ver vocês poderosos. É daqui a alguns anos ver vocês formando uma família para a glória de Deus, tendo filho para a glória de Deus, levando a palavra para a glória de Deus. E tudo isso começa agora. Se você quer, eu tenho certeza que no seu coração você quer ter uma família lá no futuro, uma família, filhos que agradam ao Senhor, que glorificam o nome do Senhor. Não fique esperando e não fique achando: é só quando eu casar, é só quando eu tiver filho eu vou pensar nisso. Não, começa agora, a partir das escolhas que você está fazendo. Você está aqui neste culto é uma escolha. Você orar na sua casa é uma escolha. Você ficar longe do pecado é uma escolha. E se você entende essa palavra, Noé, ele foi o único que o Senhor achou, que Deus achou na terra. E a Bíblia fala que foi Noé. Mas a influência de Noé, Deus olhou para Noé e viu a família de Noé. Então você pode ser esse Noé aí dentro da sua casa, que Deus vai olhar para você, que Deus vai... Não, eu estou vendo aqui, tem um justo dentro dessa casa. É como quando alguém me procura: pastor, é difícil lá em casa, na minha casa só eu que busco o Senhor, o meu pai, a minha mãe, ou o meu marido, a minha esposa não quer o Senhor. Eu sempre uso essa expressão: seja a coluna dessa casa, seja a estrutura dessa casa, mantenha-se firme. A palavra nos ensina isso. Então, Noé, ele estava focado em Deus. E o jovem hoje, principalmente os jovens, mas isso não é só os jovens não, homens e mulheres também, a gente precisa manter o nosso foco no Senhor. Sabe? É fazer aquilo que agrada ao Senhor. É lutar contra os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas emoções e focar no Senhor. Ó, meu alvo é Cristo, eu vou olhar para Ele, eu não vou me distrair com isso, não vou me distrair com aquilo. Imagine para os filhos de Noé como foi difícil, né, naquele tempo. Sim. Porque assim, o Noé nunca, a Bíblia não relata que o mar estava ali não. O mar deveria estar muito longe, o mar de onde Noé morava. Imagine para eles, para os filhos de Noé, ouvir os outros jovens: seu pai é um louco, seu pai é um doido, seu pai é um maluco. Pior que vocês são doidos igual ele que está ajudando ele a construir esse negócio aí. Para que isso aí? Não vai dar em nada isso aí, que loucura, que besteira. Vai construir e vai levar como para lá? E como vai que pensar, vai levar de que lá? Jeito você vai botar aquele como trem na água? Vai parar lá naquela água, naquele mar? Quanta zombação os filhos ouviam. Porque o pai até vai, mas os filhos estão lá, na mesma faixa etária dos outros, e você vê aquela influência querendo entrar dentro da sua casa. E muitas vezes o quê? Aquela pressão. E aquilo que parecia mais simples, sem os filhos, vem a pressão interna, os filhos falando. Mas os filhos precisavam confiar no pai. Nós precisamos confiar em Deus. Deus, Ele está o quê? Nos chamando para construir o quê? Uma vida com Ele. E para construir uma vida com Ele, tem que saber, não era único. E uma das coisas que Noé precisou ter era coragem. Eu tenho até uma dinâmica que eu vou fazer para dar uma exemplificada sobre a questão de coragem. Porque se a gente tem medo, se Deus Ele chama um povo corajoso, Ele quer que a gente saiba: olha, você pode ter medo, mas o medo não pode ter você. Então, eu queria chamar 5 pessoas. 5 pessoas aqui na frente. Eu quero saber os corajosos. Nossa, já levantou rápido. Tem uns aqui. Eu queria chamar 5 pessoas, né, para fazer uma pequena dinâmica. Cadê a mesinha aí? As coisinhas aqui.
Coisa muito simples. Muito simples. Veio mais do que 5 aqui. Olha aqui, ó. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Vai seguindo aqui. Pega umas 5 folhas de papéis. 5 folhas. Ó, tá vendo? Ó os corajosos aqui, ó. Esses aqui são os corajosos. Né? Pode vir mais 2, pode vir mais 2. Pode vir mais 2, quem quiser. Dá a folha de papel aqui, coloca aqui. Assim, ó. Isso. Uma dinâmica muito simples que vai exemplificar a todos aqui sobre a questão do medo. Pode botar aqui, ó. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser. Cada um fica na frente aqui do papel. Eu vou fazer um desafio aqui para todos. João e Davi, fica na primeira ali. Isso. Isso, tem 3 aqui e 4 ali, dá? Então vai. Cada um pega uma folha de papel aqui. Pega a caneta. Cadê a câmera? Está aqui ou não? Para ver? Olha aqui, ó. Eu quero fazer um desafio. Vou fazer um pontinho aqui no meio deste papel. E o desafio qual que é? Parece ele bem bobo, mas vai exigir a gente enxergar por um outro ponto de vista as coisas. O desafio é o que é? É fazer isso aqui, ó. Mas sem tirar a caneta do papel. Então, você vai fazer uma bolinha e depois vai fazer uma outra em volta, mas sem tirar a caneta do papel. E não pode fazer isso aqui, ó. Você vai ter que fazer exatamente isso aqui. Então, vou fazer mais uma vez. A bolinha, e você vai ter que fazer uma bola ao redor, sem tirar a ponta da caneta do papel. Então, esse é o desafio. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Não pode tirar a ponta da caneta do papel. Pode fazer o que quiser, mas não pode tirar a ponta da caneta do papel. Estão vendo aí? Pode filmar aqui, ó. Filma eles fazendo. Deixa eu passar. Passar aqui. Vai de novo. Isso. Ao ponto de vista. Dez segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem conseguiu? Quem conseguiu? Eu vou mostrar para vocês. Pode fazer aqui de novo, Vitor. Você fez certo. Olha a maneira que é feito. Às vezes a gente fica tão focado num pontinho, que a gente não enxerga outras maneiras de sair dessa situação. E o que é a maneira que a gente vai sair? A gente vai o quê? A gente faz o pontinho, eu não tiro a ponta da caneta do papel. E você vai, e eu continuo. Entendeu? Nós precisamos saber que muitas vezes a gente pode estar sozinho, a gente pode estar sendo pressionado por situações que acontecem, mas se você olha para um outro ponto de vista, você vê que um problema, a solução está ao lado já. Nós já temos a solução. As coisas de Deus é sempre assim. Se você ficar olhando somente para o problema, somente para a dificuldade, você não enxerga que essa dificuldade pode se tornar um grande testemunho na sua vida. Quem conseguiu entender aqui? Obrigado, gente. Obrigado. Dá uma distraidinha já. Isso é maravilhoso.
Noé, ele precisava acreditar em uma coisa que jamais havia sido feita. Em Gênesis 2 diz: essa é a história do início da humanidade. No tempo que Iavé, Deus criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinham ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Noé não reclamou, Noé não questionou, Noé não justificou, Noé não duvidou. Noé, ele não apresentou dificuldades para Deus. Incrível que Noé, ele apenas confiou. Repita comigo: confiança. Confiança. Se ele falou, ele financia, ele cuida, ele me ensina, ele conduz. Tudo o que é preciso é obedecer. Então repita comigo: Deus sorri. Deus sorri Quando confiamos nele. quando confiamos nele. Completamente. Completamente. Repita novamente: completamente. Completamente. Gênesis 6:8. Mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé. O Eterno gosta quando a gente deposita a nossa confiança em Deus. A terra ressecada, que recebe chuva, produz uma colheita farta, pois o lavrador que cultiva tem a aprovação de Deus. Noé confiou em Deus completamente. Imagina quantas pessoas, quantas dificuldades ele enfrentou, sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, construindo essa arca. Muitas vezes você vê, chuva é bênção, e muitas vezes você fica meses, semanas, anos, sem ver uma bênção que você estava esperando, ou uma bênção que foi prometida, mas continua construindo a arca, porque sabe que Deus, ele não pode negar a si mesmo. A palavra dele, ele não se nega. E se ele prometeu, vai acontecer. E você precisa confiar e continuar construindo essa arca. Porque essa arca vai entrar toda a sua família. Você está construindo a arca que você vai abrigar toda a sua família. E você precisa ter muito respeito no que você está fazendo. Você não pode deixar um parafuso muito solto. Você não pode usar uma madeira que não foi escolhida por Deus. Você não pode deixar furinhos ou brechas nessa arca. Tudo tem que ser vedado. Tudo tem que ser fechado. Tudo tem que ser bem apertado. Você precisa bater cada martelada, a mesma força do primeiro prego ao último prego. Porque se você botar menos força no último, pode ser que lá é onde vai entrar a água. Porque o Senhor já disse isso. O dilúvio vai vir. As coisas já estão acontecendo. E nós estamos ouvindo essa palavra para construir essa arca. Imagino que os filhos devem ter sido constrangidos com essa situação. Em Gênesis 6:22 diz: Noé assim fez, todo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Você vai repetir comigo e botar o seu nome no lugar de Noé. Fernando assim fez. Jéssica assim fez. Todo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Com que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Ele concluiu a obra. Quando a gente faz tudo com o Senhor, aquilo que o Senhor ordenou, se você cumpre todas as instruções, se você segue o manual, se você confia em Deus, Ele conclui essa obra. A gente precisa começar. E a gente precisa ser detalhista, porque Deus é detalhista. Noé seguiu os detalhes e não foi construir um barco aleatoriamente. Noé seguiu confiando em Deus do início ao fim. Ele recebeu graça, ele recebeu dons e ele recebeu talentos para concluir essa arca. Confiar é um ato de adoração, porque a adoração é entrega total, e quando confiamos estamos escondidas e descansando em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter essa fé no Senhor, como esse garoto que foi uma representação do filho que confia no pai.
Precisamos confiar no nosso Abba, precisamos confiar no nosso Pai, a despeito de qualquer coisa. Confiar no que Ele está nos dizendo, no que Ele está nos orientando. Quando Ele diz, não faça essa escolha, não vá por este caminho, não cometa esse pecado. Temos que confiar no que Ele está dizendo, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E sabe que não estamos perdendo tempo, mas muito pelo contrário, quando você obedece ao Senhor, tudo está em seu favor. Você recebe paz, alegria, tudo que você necessita. Noé foi um homem que agradou ao Senhor com todo o seu coração. Ele obedeceu o Senhor nos detalhes. Ele pegou a madeira que o Senhor direcionou, tudo que o Senhor, a medida, o tamanho, o material que ia ser utilizado, ele fez conforme o Senhor falou para ele. O prego, tudo. Nos detalhes, nas coisas, voltamos de novo, nas coisas simples, nas ordens simples. O Senhor dá detalhes do tipo de madeira, como ele ia fazer, o tamanho, o que ele ia usar, o que ele ia precisar. E não vemos Noé nenhum momento com a segunda alternativa, com a alternativa humana. Não, eu acho que é melhor, Deus falou assim, mas eu acho que é melhor eu fazer dessa maneira. Não, Noé fez conforme o Senhor havia lhe ordenado. É aí que está o erro. É aí onde estamos errando. Porque o Senhor, Ele sempre nos dá ordens claras, simples. Mas sempre vamos lá e colocamos a pitadinha humana. Está errado. Não vamos concluir a obra, não vamos viver vitórias, não vamos fazer com que o Senhor sorria. Temos que fazer ao modo do Senhor. A ordem que Ele deu é simples, então eu vou fazer como Ele disse. Ponto. Noé agradou e concluiu a obra. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Deus, Ele vai sorrir quando você obedece sem nenhuma condição. Ah, meu Deus, eu vou obedecer ao Senhor se você me dá isso aqui. Um trabalho, uma casa, um casamento. Deus não quer fazer uma troca com você. Você não está vendendo, você não pode vender nada para Deus, porque tudo que você tem, Ele que criou. Nós não oferecemos nada para Ele. Você obedece simplesmente porque tem que obedecer. Você ama simplesmente porque tem que amar. Você vai e vive uma vida intencional porque sabe que tem que ser assim. Porque quando a gente age assim, Deus sorri. Deus sorri. E Noé só entrou na arca quando Deus mandou. E só saiu também quando Ele mandou. Presta atenção. Noé só entrou quando Ele mandou e só saiu quando Ele mandou. Imagina se cada um de nós agíssemos dessa maneira. Só entrássemos e só saímos quando Ele manda. A gente não estaria se afogando. A gente não estaria perdendo o barco. Porque tem hora que a gente sabe que tem que entrar e não entra. E sabe que tem que sair e não sai. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Não é só você, mas toda a sua família. Aquele vídeo do menino indiano, você vê que é a representação clara. Nós somos cegos. Nós somos cegos. Mas quando Deus está junto conosco, a gente faz tudo. Não falta nada. Se aquele menino tivesse pulado antes de ouvir a autorização do pai, ele tinha caído no chão, se arrebentado. Porque ele obedeceu incondicionalmente. A gente ouve. E quando a gente ouve que é o momento certo, a gente vai e faz. E a gente sabe que o Senhor está pronto para nos segurar. Ninguém vai cair no chão. Ninguém vai se arrebentar. Ninguém vai machucar. É só pular. O Senhor quer que nós venhamos pular e viver essa profundidade desse relacionamento com Ele. Ele nos chama para essa profundidade. Ele nos chama para viver esse espetáculo, que é viver uma vida com Deus. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, os seus filhos e mulheres, as mulheres dos seus filhos. Salvar um casal de cada animal exigiu um enorme cuidado.
uma logística com detalhe. Tudo precisava ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. O Senhor não disse construa qualquer barco, Ele deu instruções dele detalhadas, desde o tamanho, desde a madeira, desde tudo. E dessa maneira, Ele pôde colocar todo mundo no barco, e aquele barco não afundou. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Nada foi fácil, muito pelo contrário, os desafios foram muitos. Mas Noé ele fez por quê? Porque só funciona dessa forma. Nós precisamos entender definitivamente. Muito trabalho, mas no final, parecia que ele é o que estava perdendo a vida, momento com os filhos, não viajava, não curtia, aqui envolvido com um projeto bobo, né? Quantos já falaram para você que você vai muito na igreja, você está perdendo seu tempo, até mesmo já te chamou de louco, de fanático? Quem já ouviu isso? Com sinceridade. Todo mundo. Pode até não ter falado para você, mas pensou. Eu te garanto. Porque servir a Cristo é loucura para o mundo. Noé, ele era o mais louco daquela terra, mas foi o único que sobreviveu daquela terra. Era o mais fanático, era o mais cego, mas foi dele que construiu, e através dele que nós estamos aqui hoje. Isso me deixa encantado com Deus. Tem coisas que nesse primeiro momento não faz sentido. Mas se fazer agora, plantar agora, revelar agora, quando chegar a hora certa, vai estar pronto. Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, Noé, divinamente instruído por Deus, ele foi divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Ele construiu uma arca. Ele construiu uma arca para salvação da onde? Bispo, mas eu sou sozinho, mas vai ter família, não vai? Bispo, eu tenho um monte de gente. Então você tem família. Você tem família. Ou você já tem, ou você vai ter. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, quem vem da fé. Porque Noé foi fiel. Deus avisou para ele e os outros que achavam ele louco. A gente não sabe onde está mais. Deve ter virado comida de tubarão, né? Mas a gente sabe que Deus ele nos chama para começar um novo projeto. E esse projeto começa quando você sabe como agrada a Deus e como vai fazer Ele sorrir. Quando Deus sorri para você, Ele te presenteia, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele financia, Ele quer pessoas corajosas. Nós somos, eu volto a falar, somos cegos. Sem Deus você acha que você enxerga, mas você é o que mais é cego. Mas com o Senhor você vê uma sincronia, um espetáculo. Tudo é sincronizado. Nós precisamos viver e confiar no Senhor em tudo. Confiar em Deus completamente significa crer completamente que Ele sabe bem mais do que você, o que é melhor para a sua vida e para a sua família. Noé andou com Deus, Noé obedeceu completamente, nenhuma instrução foi deixada de lado. Isso é pura devoção. É claro que Deus vai sorrir para uma pessoa como essa. Se fosse pedido o mesmo para você, qual seria a sua resposta? Noé obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe permitir, sem duvidar e nem hesitar. Em Salmo 102, obedecem a ele de coração alegre. A obediência de Noé só atraiu bênçãos para ele e para sua família. Vida, salvação, livramentos, provisão. Ele fez parte de um imenso projeto.
Tudo está na obediência. Olha a oração de Davi em Salmo 119, 33. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da vida. Tiago disse, nós agradaremos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Agradamos ao Senhor pelo que fazemos e não somente por aquilo que cremos. Eu preciso crer, eu preciso agradar, eu preciso obedecer. A obediência de Noé trouxe salvação para a família dele. Esse tem que ser o nosso objetivo, obedecer ao Senhor. Mas é impossível, você não vai conseguir obedecer ao Senhor se você não tiver um relacionamento com Ele. Se coloque de pé, por gentileza. Você ama a Deus? Sim ou não? João 14:15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se nós amamos o Senhor, obedeçam os mandamentos. Jesus disse que o maior mandamento de todos é ame a Deus acima de tudo. O momento é você restabelecer esse relacionamento e ter a visão, a consciência, e enxergar o privilégio que você pode ser o Noé do seu tempo, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, da sua escola, da sua faculdade, das redes sociais, do lugar onde você trabalha, do lugar onde você quer trabalhar, da onde você anda, no metrô que você pega, do ônibus que você anda, do carro, do trânsito. Deus, Ele quer que você seja um Noé do seu tempo, e você não pode mais ter medo. Deus é um Deus da coragem, e você já recebeu essa coragem, ela já está nas suas mãos. Faz assim, ó, ela já é minha, eu já tenho essa coragem. Você pode não saber fazer um barco, mas Deus te instrui. Você pode não saber bater um martelo, mas Deus te mostra. Deus sabe, você pode não saber como tampar os buracos de um barco, mas Ele vai te mostrar onde vai ser, de que maneira. Pode demorar um pouco de tempo, mas quando começar os primeiros pingos, não vai ser na tua cabeça. Quando começar a chover, você já vai estar lá dentro, no lugar seco, protegido e seguro. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero que você fale com Deus nesse momento. E decida hoje. Você vai fazer Deus sorrir. Chega desse tempo de você até mesmo ter entristecido o pai. Mas esse pai, ele não guarda rancor. Nós somos um povo que tem a tendência de guardar coisas. Mas se é para guardar alguma coisa, guarde os meus mandamentos. Se é para amar alguém, ame a Deus acima de tudo. Se é para você levantar, levanta o fraco, levanta o caído. Se é você para correr de algum lugar, corra do pecado, corra da imoralidade, corra dos atalhos. Nós não podemos mais viver uma vida alienada. Deus não chamou um povo, você é o povo de Deus. Você não veio para viver uma vida alienada. Você sabe, e você tem o discernimento. Se podemos discernir o que é quente ou gelado, se você sabe discernir o que é amargo e doce, se você sabe ver o caminho que é seguro e o caminho que é fácil, você sabe reconhecer a voz do Pai. O diabo, ele pode rugir como leão, mas não é leão. E a gente sabe o que é a voz de Deus e o que é a voz do diabo. A voz do Pai nos leva por um caminho
para lugares altos. E o voz do diabo nos leva para o conforto, para a preguiça, para a procrastinação, para a imoralidade. Resgate hoje o seu chamado. Volte a fazer as pequenas obras. Esqueça que quem está te zombando pode saber que quando você estiver dentro da arca, serão os primeiros a bater para pedir para entrar. Nós estamos construindo uma arca, e essa arca não vai afundar se você seguir todas as suas ordenanças. Fale com Deus. Converse com Deus agora. Faça Deus sorrir para você conversando com seu Pai. Faça Deus sorrir, porque Deus sorri para você quando você se relaciona com Ele. Deus sorri para você quando você perdoa quem te feriu. Deus sorri para você quando você esquece o passado. Deus sorri para você quando você obedece a sua palavra. Deus sorri para você quando você segue as ordens que Ele está te dando. Deus sorri para você quando você obedece seus pais. Deus sorri para você quando você ama o próximo. Então atraia o sorriso de Deus para você nessa tarde. Atraia o sorriso de Deus para você. Deus sorri para você quando você conversa com Ele com todo o seu coração. Rasga o seu coração agora. Esqueça de tudo que está ao seu redor. Converse com seu Pai agora. Converse com Ele. Diga o quanto você ama Ele. Peça para Ele. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda a te agradar. Me ajuda a te obedecer. Sorria para mim nessa tarde. Atraia o sorriso dele. Ele passa pela igreja agora. Ele passa do teu lado agora. Faça Deus sorrir para você. Realiza a oração. Realize essa oração sincera. Fale com seu Pai agora. Ele sorri para você. Ele te ama. Obedeça a palavra dele. Honre o Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Aproveite esse momento agora. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica porque você está vivo. Glorifica porque você está respirando. Glorifica porque você está aqui adorando o seu Pai, o seu Criador. Glorifica o Senhor de todo o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque sei que muitos, meu Pai, estão sendo e tendo o caráter mudado hoje, Senhor. Caráter estão sendo ajustados. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos chame, meu Pai, para começar esse projeto. Ou para recomeçar, meu Deus. Porque muitos já começaram e pararam. Meu Deus, leve hoje, Senhor, essa mensagem. É que hoje, meu Deus, o maior propósito da nossa vida comece hoje a buscar que o Senhor sorria. Meu Pai, que essa seja a nossa missão. Fazer que o Senhor sorria para nós. Que o Senhor, meu Pai, se agrade de nós. Que a obediência, meu Pai, seja incondicional. E que a nossa confiança seja completa. Que nós venhamos, meu Pai, a ter essa confiança, esse relacionamento completo, meu Deus. E cada propósito, Senhor, dos meus projetos de conquistas, que estão sendo, meu Pai, hoje, mais uma vez, estamos aqui, meu Pai, nesses projetos, estamos apresentando eles, Senhor, neste culto. E a gente sabe, para viver, meu Deus, tudo aquilo que estamos pedindo, e muito mais do que estamos desejando, nós precisamos ter este caráter, o caráter de Noé. Pode todo mundo estar contra nós, mas nós, meu Pai, estamos fazendo o Senhor sorrir. E quando, meu Pai, o Senhor, meu Deus, se agrada de nós,
tudo, meu Pai, recebemos tudo, vivemos tudo, tocamos tudo, meu Pai. Nós terminamos, meu Pai, e começamos uma vida, e cada dia que passa se torna um dia melhor do que o outro. Eu peço, meu Deus, a materialização e a concretização de cada projeto. Meu Pai, se ainda algum jovem decidiu, meu Pai, não quis entrar nesse projeto dos propósitos, meu Deus, que hoje ele entre e comece, meu Deus, sim, meu Deus, a viver, meu Deus, uma vida com o Senhor. Entender, meu Deus, que isso é uma oportunidade, e nós podemos sim terminar, meu Pai, esse mês de fevereiro com o melhor mês de fevereiro das nossas vidas. Terminar este ano de 2023 incomparavelmente melhor do que 2022, 2021, 2020. Meu Deus, eu sei que é possível. O Senhor, meu Pai, nos garante que se nós darmos condições, viveremos e comeremos o melhor desta terra. E queremos, meu Pai, comer os melhores frutos. O Senhor fará, meu Deus, está fazendo aqui, meu Deus, o início de um grande tempo, e chamando aqui, meu Pai, uma geração de Noés, meu Pai, que está salvando toda a sua família, meu Pai, que está construindo esta arca hoje, enquanto muitos, meu Pai, querem, meu Pai, viver uma vida hedonista, uma vida, meu Pai, pelas suas próprias vontades. Nós vivemos pelas tuas vontades, nós vivemos pelos teus desejos e cumprindo, meu Pai, os teus mandamentos. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento. Muito obrigado, meu Pai, pelas revelações, meu Pai, pelas novas alianças que foram construídas aqui hoje. E que o Senhor possa, a partir desta data, fazer, meu Pai, muitas histórias que pareciam, meu Pai, já definidas. O Senhor começa, meu Deus, a restaurar relacionamento, restaurar, meu Pai, desde o emocional, o espiritual, ao financeiro. Sim, meu Deus, eu creio nisso. Que o Senhor fique, meu Pai, com cada um de nós, e que seja um relacionamento, meu Pai, até o fim dos nossos dias, até o último, meu Pai, suspirar, até o último, meu Deus, respirar, até o último fechar dos olhos. Que possamos viver essa vida, meu Pai, que faça o Senhor sorrir de maneira verdadeira, meu Pai. Queremos ser esse povo verdadeiro. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.